Estamos de volta para o segundo bloco do programa Estúdio BA, agora para falar sobre mulheres na política. A presença de mulheres na política é essencial para garantir a diversidade e a eficácia democrática, além de assegurar que políticas públicas atendam às necessidades específicas das mulheres. No entanto, a representatividade feminina no Congresso Nacional Brasileiro ainda é alarmantemente baixa. Atualmente, apenas 15% dos assentos na Câmara dos Deputados são ocupados por mulheres, enquanto no Senado Federal esse número é de 12%. Esses dados refletem uma das maiores desigualdades de gênero na política da América do Sul. Mulheres políticas tendem a priorizar questões cruciais como saúde, educação, o combate à violência contra a mulher. Além disso, elas desempenham um papel vital ao desafiar estereótipos de gênero e inspirar futuras gerações. A presença feminina em cargos de poder não só diversifica as perspectivas políticas, como promove uma abordagem mais inclusiva e abrangente na formulação de políticas públicas. Movimentos feministas têm sido fundamentais na conquista de direitos importantes, como a Lei Maria da Penha e a Lei do Feminicídio. No entanto, as mulheres continuam enfrentando desafios significativos para modificar estruturas sociais patriarcais. A trajetória das mulheres na política é marcada por lutas e conquistas, desde a obtenção do direito ao voto feminino no Brasil em 1932. O Estúdio BA segue com sua programação especial da cobertura das eleições municipais, abrindo espaço para as mulheres candidatas à vereança. Hoje, o terceiro e último programa desta série. Lembrando que cada uma das convidadas aqui hoje representa o seu respectivo partido. A ordem de distribuição dos partidos e as datas foi definida em sorteio realizado no final da semana passada aqui no Estúdio BA. Agora nós destacamos, então, os nossos parceiros comerciais que tornam possível, aí, a execução deste programa em relação à cobertura eleitoral. Nós temos o patrocínio da Renovare Obras e Serviços e o apoio de Farmapop, Farmácias Associadas, Oral Unique, Clínica Odontológica, Zetanet, serviços de internet e fibra ótica, Elétrica Energicar, confiança e qualidade em cada serviço realizado, Lufiusa Beauty Concept, Toco Consórcios, Xerimbão, uma experiência surpreendente no mundo dos cafés, Sorri Fácil Implantes, Gráfica Lutz, 97 anos de tradição e excelência em cada impressão. Conserte Mecânica Multimarcas e Oficina de Tintas Montenegro. Estão aqui conosco na bancada as candidatas Aline Mota, dos Santos, do Podemos, a Claudete Dávila Eberhard, do PDT, e a Rosana Feiten, do Progressista. Bom dia, boa tarde a vocês, Obrigada pela presença aqui no nosso programa. E, na sequência, vocês vão poder se apresentar. Então, a gente destaca que não se trata de um debate, e sim de uma oportunidade para que cada uma de vocês possa colocar a sua opinião para cada questão apresentada aqui na nossa pauta neste dia. E, nesta primeira manifestação, cada uma de vocês pode se apresentar, falar um pouco da sua trajetória pessoal. Será concedido 2 minutos a cada uma de vocês para que possam fazer essa fala, então. E nós vamos começar pela Aline Mota dos Santos. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Aline Mota dos Santos, mas estou fazendo a campanha como Aline Mota. Tenho 44 anos, sou divorciada, tenho 2 filhos, a Laura e o Benício, são meus orgulhos. E eu sou aquela menina que veio do interior aos 14 anos morar na cidade, porque até os 14 anos morei no interior, com o sonho de fazer magistério na Escola São José. Graças a Deus, a uma bolsa e a força de vontade dos meus pais, eu me formei professora no São José. Depois comecei a trabalhar na rede privada. Comecei o curso de Biologia na Unicinos, onde eu mesma pagava o meu curso. Trabalhava de dia, estudava de noite. Depois tive essa honra de ser formada em Biologia.
Logo já fiz uma especialização em educação infantil, porque eu comecei daí a trabalhar no município como professora concursada municipal, né? E aí eu venho há 18 anos aí trabalhando em escola, na EMEI Santo Antônio. Por 11 anos fui diretora dessa entidade. Agora, em março, eu saí, porque eu tinha, então, esse planejamento novo de concorrer a vereadora. Então, eu sou uma pessoa que batalha muito. Quem conhece a minha história, a minha trajetória lá na escola, sabe o quanto eu sou determinada, objetiva, e é isso. Muito bem. Rafael, nosso cronômetro aqui acabou apagando, mas tu está acompanhando aí, né? Então, agora 2 minutos para que a Claudete possa se manifestar. Então, primeiramente, muito obrigada ao jornal por esse convite, né? Uma satisfação imensa estar aqui com essas mulheres guerreiras. Eu sou a Claudete Dávila Eberhardt, o nome é meio longo, então eu sou conhecida como a Clau. A Clau dos cavalos, a Clau dos cachorros, da ONG, dos animais, da culinária. Eu me estabeleci em Montenegro já tem mais de 20 anos, exatamente 24 anos, e fiz formação aqui na área da culinária, abri meu próprio negócio na cidade aos 23 anos, então trago comigo essa energia aí do empreendedorismo feminino. E, ultimamente, né, os últimos anos, eu tenho sido bem conhecida na região, na cidade, por causa da causa animal, a qual eu já participei de vários grupos, já fui presidente do Comupa e estou atualmente também à frente ainda da ONG Patinhas da Esperança, a qual eu sou presidente, uma das fundadoras, ativista da causa animal há muitos anos, mulher, filha de agricultores, vinda de Brochir, cresci lá com muito esforço, como a maioria de nós aqui, né, veio do interior. Agora, recentemente, também voltei a estudar, pensando na causa animal mais especificamente, com o quanto a gente precisa de pessoas com um pouquinho mais de engajamento e vontade de fazer mais. Fiz o curso de gestão pública, pensando em construir políticas públicas que beneficiem, em primeiro plano, os animais, em segundo plano, mulheres, empreendedoras, a agricultura familiar, enfim, e toda a parte ali de inclusão social, já que também tem um trabalho social com algumas crianças e pessoas com deficiência. Muito bem. A gente fica perdido aqui sem o... Sobrou um tempinho ainda, mas... Agora, então, nós vamos à apresentação da Rosana. Olá, colegas de bancada. Eu sou Rosana Madalena Feiten, mas estou como Rosana Feiten. No meu bairro me chamam de Neca também, meu apelido, né? Mas eu vim do Maratá com 10 anos de idade. Então, eu sou montenegrina desde sempre. Na época, Maratá era um distrito, né? Com 10 anos de idade, eu vim de Maratá para morar no bairro Ferroviário. E lá eu moro até hoje. Sou bancária aposentada do Bradesco, mãe de 2 meninos, o Fabinho, que é especial, e o Eduardo. Sou divorciada e me aposentei muito cedo para assumir a maternidade em tempo integral. Mas, como eu sou hiperativa, eu não consegui ficar em casa. Logo em seguida, eu fui fazer curso de despachante previdenciário e comecei a fazer aposentadorias. E abri um escritório, inclusive, ali no Top Center, para encaminhar aposentadorias. A lei mudou e eu mudei junto. Passei a fazer cursos de terapias alternativas. Hoje, a minha profissão é terapeuta floral. Para me autotratar e também cuidar da família, acabei trabalhando como isso. Participo das 3 associações do bairro, eu sou presidente, Associação dos Aposentados, sou conselheira fiscal, e a Associação Ser Autista, participo também por ser mãe autista. E nessas associações eu senti a necessidade de ir para a política para poder ajudar um pouco mais, né? Porque nas associações tu verifica o quanto que realmente precisa ter mulheres, porque o nosso olhar é diferenciado, né? Em função da gente, normalmente são as mulheres que administram saúde, educação, organização, alimentação. Então, dentro da política, eu acho que o nosso olhar é diferenciado. Muito bem. Agora, nas próximas perguntas, vocês terão tempo de 1 minuto e meio para responder cada uma, tá? E a gente segue na ordem inversa agora, perguntando para vocês o que motivou cada uma de vocês a se candidatar à Câmara de Vereadores aqui do nosso município. Começamos, então, pela Claudete. Então, a minha motivação ela vem da minha atuação.
né, no social aqui da cidade. Estou à frente de alguns grupos de proteção animal há muitos anos, então eu conheço aqui o problema que a gente enfrenta com relação a isso. Tá? Então, a minha principal pauta que eu trabalho e que eu quero trabalhar cada vez mais é a causa animal. Tá? Mas não é só isso, né? Eu não sou só causa animal. O feminino, em geral, me importa. Né? Dentro do PDT, que é o meu partido, a gente tem lá uma nominata de mulheres fortes e a gente tem trabalhado junto, a gente conversa muito sobre a importância da mulher na política e o fortalecimento disso. Então, não poderia deixar de citar também as minhas colegas, a Leila e a Ana Jardo, que contribuem para que a gente tente fomentar todo o fortalecimento do feminino, né, e dessas políticas públicas que a gente tanto quer para ter uma igualdade, de fato, e não só no papel. Então, eu fico perdida aqui no tempo. Ainda tem bastante coisa boa. O que me motivou, então, são essas demandas. Eu já faço parte do coletivo feminino, então são coisas que a gente já abriga no dia a dia de forma voluntária. E essa motivação de querer entrar na política é para que o nosso grito ele seja mais alto. É para dar voz, é dar mais voz ao nosso clamor, ao nosso pedido. Né? Isso aí, então, agora a Rosana. O que me motivou a entrar para a política é inspirar mais mulheres. Eu nunca me conformei com a pouca procura de mulheres e também com a falta de votos das mulheres nas mulheres. Eu sempre, ou quase sempre, votei em mulheres que tinham condições. É claro, eu digo, não é só porque é mulher, né? Tanto faz mulher ou homem, ela precisa ter um preparo, né? E também essa minha participação nas associações. Eu acabei entrando para as associações e dentro das associações eu acabei percebendo a necessidade de ir para a política para poder, né, que nem eu falei antes, para poder ajudar um pouco mais, né? E eu participo também já da luta das mulheres, já acabei indo diversas vezes para a Câmara de Vereadores, quase todas as lutas que eu achei justa na cidade, eu estava presente. Quando eu me via, eu estava lá, sem perceber, sabe? Sobrava um tempinho, as crianças cresceram e eu ia lá, ajudar nas lutas, Força Feminina, participei também. Eu penso que pelas minhas ancestrais também, por tudo que elas passaram, minha bisa, minha avó, minha mãe, as lutas, o que elas não conseguiram, eu estou conseguindo. E eu quero tentar ajudar mais mulheres a conseguir. Então, é isso. Muito bem. Agora, então, a gente vai à Aline. Bom, o que me motivou a ser candidata a vereadora de Montenegro? Eu sempre gostei muito de trabalhar, né? O trabalho é uma coisa que me dá prazer. Isso é coisa de capricorniana, né? O capricorniano gosta de trabalho. E eu vinha 11 anos trabalhando pela minha escola, quando eu assumi como diretora. Fiz vários espaços diferenciados, trabalhei para que essa escola fosse uma referência dentro do município, fazíamos eventos, eu era como é que eu vou dizer, uma diretora empreendedora, né? Gostava de inventar momentos em que a família estivesse dentro da escola, que revertesse também em lucro para o CPM, para a gente conseguir adquirir mais material para as crianças, fazer mais espaços diversificados. Então, eu sempre me senti muito empreendedora. E eu fui, ao longo desses anos, evoluindo, crescendo a escola, e ela chegou num patamar em que ela ficou super boa, consegui instalar, né, junto com vários apoios, os aparelhos de ar-condicionado, que era uma luta de 11 anos, eu saí com a minha luta concluída lá, todas as salas de aula têm ar-condicionado. Então, eu me senti assim, que eu precisava de um desafio maior. E eu gosto de trabalhar com gente, eu sei trabalhar com gente, eu sei conciliar entre... é como o partido Podemos ele é um conciliador, ele é um partido de centro, ele concilia esquerda e direita. E isso é uma referência que eu tenho como pessoa. Eu não gosto muito de extremismos, eu gosto sempre de ouvir todas as partes. Até a próxima pergunta. Bom, e quais os principais desafios que vocês, como mulheres, enfrentam na política e como pretendem superá-los? E desta vez a gente começa pela Rosana. Os principais desafios, primeiramente, como eu falei antes, né, é a gente conquistar o voto das mulheres, justamente por
sermos mulheres, e as mulheres são a maioria do eleitorado, né? Então, eu penso que nós, mulheres, podemos mudar essa realidade, né? E se as mulheres se apoiarem, se ajudarem, a gente vai conseguir fazer. Eu sempre digo, eu não sou melhor nem pior que os homens, né? Nós somos iguais. Antigamente, há um tempo atrás, eu tinha um hábito de dizer, eu sou mais homem que muito homem. E com o passar dos anos eu descobri que não, eu sou uma mulher forte, uma mulher que luta, que busca o que quer. Eu tenho certeza que tudo que tu buscar com bastante garra, tu consegue. Na minha vida pessoal, eu posso dizer que 90% dos meus objetivos eu consegui, porque eu fui persistente, porque eu tive disciplina. Eu digo assim, a motivação é importante, sim, mas ela não basta. Tu precisa de muita disciplina, tu precisa ser perseverante, né? E tu precisa, primeiramente, acreditar em ti, né? Hoje eu sou terapeuta holística, e isso é um trabalho para que as pessoas acreditem nelas, né? E se aceitem imperfeitas como somos. Obrigada. Aline. Bom, eu ainda não vi assim grandes problemas, né? Porque eu fui super bem recebida no Partido Podemos aqui de Montenegro. Sempre que eu preciso de ajuda, inclusive são os homens do partido que me ajudam com todas as questões administrativas que uma eleição tem, e como tem, é a primeira vez que concorro. Claro que se percebe ainda que num grupo ainda há a voz ativa mais dos homens, mas nós, mulheres, estamos aqui querendo o nosso espaço e não tirar o espaço do homem, né? Então, a gente quer trabalhar junto ao homem, dialogar junto, fazer políticas públicas para a família. Homem, mulher, família, independente do gênero, a gente está aqui para trabalhar para todos. E a política, sim, ainda é um lugar novo para as mulheres, que temos a dificuldade, que temos o lar, né? Eu vejo assim que eu faço campanha durante o dia, vou até um pouco à tarde da noite, quando a gente chega em casa, o que nós temos? Eu tenho 2 filhos pequenos, né? Então, tu tem toda a demanda da casa, a demanda da família, organiza tudo, faz a agenda, que no outro dia tu vai ter tais visitas para fazer. Então, para a mulher, sempre é um pouco mais difícil, mas não é impossível, mulheres. Entrem na política. Nós somos organizadas, nós somos determinadas, e a gente, junto aos homens, vamos fazer diferença na nossa cidade. Então, eu incentivo a entrar. Claudete. Então, a primeira dificuldade que eu percebi foi essa tomada de decisão. Decidir aceitar mais esse desafio. Porque, na verdade, como comentou aqui a minha colega, a gente não deixa de fazer uma atividade para se dedicar a outra, né? A mulher, como acho que a grande maioria, ela acumula atividades, porque ela não pode simplesmente parar de fazer o que ela faz e se dedicar a uma única tarefa. Então, a primeira dificuldade que eu enfrentei foi essa. Depois eu tive a escolha do partido, né? Foi primeiro essa aceitação de, não, eu vou entrar mesmo, porque o que eu quero fazer para ajudar mais tem que estar lá dentro, né? Então, foi a escolha do partido, foi assim, e a decisão, vou, não vou, sabe? Então, eu acho que tem uma grande dificuldade na mulher, ela tomar o seu ponto, ela assumir o seu ponto, né? Ela assumir os espaços que precisam, que a gente só diz que precisa ter representação, mas as mulheres têm que querer, elas têm que ir lá e assumirem aquele ponto, aquela posição, né? Então, e na política em especial, eu vi bastante dificuldade, porque não sei nada de política, né? Eu estou aprendendo como fazer, eu não sabia que eu tinha que ir lá e pedir um dinheiro de fundo, coisas simples que para os homens é um pouco mais automático, para mim, assim, tudo gerou um pouco mais de dificuldade, de trabalho. Muito bem, mais uma vez destacamos aqui os nossos parceiros comerciais nesta cobertura eleitoral. Este programa conta com patrocínio da Renovare, Obras e Serviços, e apoio de Farmapop, Farmácias Associadas, Oral Unique, Clínica Odontológica, Zetanet, Serviços de Internet e Fibra Ótica, Elétrica Energicar, confiança e qualidade em cada serviço realizado,
Luffy usa Build Concept. Toco Consórcios. Xerimbão, uma experiência surpreendente no mundo dos cafés. Sorri Fácil Implantes. Gráfica Lutz, 97 anos de tradição e excelência em cada impressão. Conserte Mecânica Multimarcas. Oficina de Tintas Montenegro. E a gente segue aqui com as nossas perguntas, né, para as nossas convidadas neste dia. Meninas, que políticas públicas específicas vocês propõem para melhorar a vida das mulheres aqui no nosso município? Nessa rodada, a gente começa com a Aline respondendo. Bom, eu, como mãe atípica, agora em fevereiro recebi o laudo que meu filho é autista, apesar de várias pesquisas que eu vinha a tempo com profissionais, mas o laudo demorou um pouquinho. Então, eu vejo assim, ó, a gente precisa um espaço, organizar um lugar, eu vou buscar verba, eu vou buscar parceria com a saúde, com a Secretaria da Educação. Nós precisamos de um espaço para as mães, para as mulheres, mães de autistas. Porque eu vejo que há um estresse. Há um estudo que o estresse de uma mãe autista, ela se equivale a um estresse de um soldado em guerra. Claro que aqui ninguém passou pela guerra para saber, mas a gente escuta, né? Aquele estresse, isso é de manhã até de noite. A gente fica preocupado quando o nosso filho está em espaços públicos, né? Então, eu acho importante a gente ter um espaço com psicóloga, momento de roda de conversa, e também que neste espaço possam frequentar professores, educadores, também possam mães de crianças que não são autistas, porque nossos filhos estão inseridos nas escolas com crianças que não são autistas. E essas mães de filhos que não são autistas precisam conversar com mães autistas para entender o contexto, para nos ajudar que os seus filhos compreendam a condição. É uma condição neurológica diferente. Ele não é doente, ele não está sendo favorecido, mas ele tem uma condição neurológica diferente. Então, ele precisa... Eu quero fazer essa união de mulheres, de mães atípicas e típicas. Claudete. Então, políticas públicas para as mulheres. Então, primeiro, eu sou uma mulher que, com muito esforço, conseguiu abrir o seu próprio negócio, né, com muita dificuldade. E eu quero trazer isso para fortalecer, comento isso para fortalecer o microempreendedorismo feminino, a qualificação profissional para as mulheres, porque elas não têm o mesmo tempo que os homens, visto que a grande maioria é mãe, né? Eu não sou mãe, mas sempre tive muitas atividades e muitas tarefas. Então, buscar parcerias, até com o Sistema S, se for necessário, para que tenha maior oportunidade de aprendizado, de formação, que elas possam se qualificar mais, que elas possam buscar mais estudo, enfim, que elas possam estar mais preparadas para o mercado de trabalho, é uma dos meus desejos, né, das pautas que eu quero trazer. E também fortalecer as nossas políticas públicas, pensando no bem-estar, né, na segurança da mulher, que hoje a gente fala muito, mas ainda tem muito crime de agressão, a mulher ainda sofre no dia a dia, então é preciso estar muito atento e fortalecendo o conselho, né? A gente tem o CONDIM, mas é preciso mais investimento para que a mulher possa se sentir acolhida e possa saber o que fazer, de que forma se defender, se proteger e estar em melhor segurança. Rosana. Eu penso em políticas públicas para tratar a saúde mental, em primeiro lugar. Por quê? Eu também sou mãe típica e atípica. Eu tenho um menino de 31 anos que é autista e portador da síndrome do X frágil, que a gente adotou ele, eu descobri quando tinha 7 anos, e a gente vive um luto daí, para depois ir à luta, eu digo. Só que nós, mães normais, típicas, também já somos guerreiras, a gente faz muito por eles. Mas, falando da saúde mental das mulheres, eu acredito que, para a mulher ter independência financeira e emocional, ela precisa de um cuidado, né? Normalmente, as mulheres que sofrem, né,
elas acabam sendo dependentes financeiramente ou emocionalmente. Então, essas políticas públicas para esse tipo de tratamento é muito importante. Eu, como terapeuta floral, hoje eu uso praticamente florais e sempre indiquei para minhas clientes. Eu digo, é muito importante ter antes do psiquiatra, não que eu não ache importante o psiquiatra, eu mesma já fui, já tomei remédio também, e eu penso que nós, como mães, principalmente mães atípicas, chega um momento na vida que tu precisa de ajuda. E nós temos que pensar nas mulheres, nas mães, né? Porque não adianta tu tratar a criança e não tratar a mãe. Eu sempre falo para as pessoas, tratem as mães. Meninas, e como vocês veem a importância da representatividade feminina na Câmara de Vereadores e também na política de modo geral? Claudete. Então, a representação feminina, eu trago de casa, né? Um exemplo da minha mãe, né? A força da mulher onde ela quer estar. A minha mãe, ela foi uma mãe diferente já, então eu trago isso de casa. Ela cortava mato de acaço, que era uma atividade totalmente masculina. Saía com a motosserra, que pesava, sei lá, 20 e poucos quilos, botava nas costas e ia cortar mato, derrubava as árvores, daí ela, né, cortava em metros lá, para depois vender para a TANAC. Então, eu trago de casa, assim, ó, eu nunca vi esses obstáculos, eu gosto desse desafio. Acho que a gente pode e deve estar lá ocupando cada vez mais o lugar que é nosso também. Não é, como já comentamos aqui, não é que a gente queira tirar o lugar do homem, mas sim ocupar o nosso lugar. Que a gente tem um olhar humano para as coisas, a gente tem a força e a determinação que também precisamos para conseguir as coisas. Mas eu acho que a mulher tem um olhar mais sensível, um olhar um pouco mais humano e mais detalhista para várias situações. Então, são assim alguns pilares, né? Agora, falando aqui, eu não consigo parar de pensar na minha mãe, que foi um grande exemplo, né, dessa situação, assim, da força da mulher, né, e de estar na política. Muito bem, está acabando os 2 minutos da Claudete ali, ela não ocupou o tempo todo, vamos esperar. Zerou. Agora, então, a gente vai para a Rosana. Eu sempre pensei e verifiquei e vi, né, que os espaços existem. Esse preconceito contra mulheres, na verdade, eu acho que nós mesmos colocamos na nossa cabeça, né? Os espaços sempre estiveram lá e nós, mulheres, precisamos ter essa iniciativa, né, de ocupá-los. E, assim como a Clau falou, eu também tenho toda uma inspiração da minha mãe, né, que foi uma guerreira, que nos trouxe do Maratá, num caminhão da prefeitura, os 7 filhos, para chegar na cidade e termos oportunidade de trabalho. Ela não queria para nós o que aconteceu com ela, mas se bem que... E daí ela chegou na cidade, ela foi fazer pão caseiro para vender. Ela comprou terreno, ela construiu casa fazendo pão caseiro. E não interessa o que acontecia, no outro dia ela levantava, o pão tem que sair. Eu aprendi com isso, não interessa o que acontece, no outro dia levanta e vai à luta. Não fica chorando sobre o leite derramado, como diz. E sobre as mulheres também, a nossa capacidade de fazer diversas coisas ao mesmo tempo, comprovadamente, nós mulheres temos, e isso é científico, né? Eu digo, eu tenho 2 filhos homens, né? Tenho um relacionamento também, e eu digo, isso comprovadamente nós mulheres temos essa capacidade, e ela precisa ser usada melhor, né? Aline. Bom, a representação da mulher na política. O meu partido, Podemos Mulher, ele já tem estudos que comprovam que mulheres na política fazem projetos, propõem projetos com mais abrangência nas áreas cruciais, que é saúde, educação, igualdade de gênero, a questão agora me fugiu a palavra, dos direitos humanos, né? Então, a mulher tem esse olhar mais abrangente, que ela faz uma política pública para a mulher, mas que acaba abrangendo a família e também os homens, todo no geral. E eu acho também, que nessas conversas que eu tenho tido nos bairros, não sei como está a campanha dos homens, mas nós, mulheres, conversando, como tem mulheres empreendedoras em cada bairro. Então, eu fico pensando em projetos que
pudesse ter feiras em cada bairro, mensal, nós buscarmos um projeto para valorizar aquelas mulheres que fazem doces e salgados no bairro, as que vendem cosméticos, as que vendem semijoias. Então, eu estou com várias ideias para conseguir divulgar cada grupo de mulher de cada bairro. Já existe hoje, em nossa cidade, a Confraria, né, das Meninas Empreendedoras, que é um projeto ótimo, mas a gente também pode criar um projeto específico por bairro, para essas mulheres que são mães de famílias, que sustentam muitas vezes a família, ou trabalham fora, mas têm um extra. Então, tem esse trabalho informal. Eu acredito que nós mulheres podemos fazer um projeto nesse sentido. Bom, e para finalizar, então, a gente quer saber por que o eleitor montenegrino deve votar em uma mulher. A gente começa pela Rosana. O eleitor montenegrino deve votar numa mulher porque, como nós falamos antes, né, nós temos toda essa capacidade de fazermos diversas coisas ao mesmo tempo, para termos uma política mais humanizada. Meu slogan: mais amor, mais união e mais igualdade. Porque é muito importante com que a gente enxergue, né, todos os pontos da cidade, todas as precariedades. E, normalmente, nós mulheres, eu, por exemplo, passei por diversas situações e levo comigo essa bagagem, né, minhas experiências profissionais e pessoais. Cada situação que a gente vai enfrentar, a gente vai tentar se colocar um pouco no lugar. A verdadeira empatia é aquela que tu já viveu algo parecido. Do contrário, ela praticamente não existe, né? A gente precisa de pessoas que tenham esse entendimento, né? E principalmente, olhar as pessoas, melhorar a qualidade de vida delas. Quando as pessoas tiverem uma qualidade de vida melhor, a cidade melhora, a família melhora. Enfim, eu penso assim. Muito bem. Aline. Bom, a mulher, como a gente já falou aqui diversas vezes, tem uma visão amplificada do todo, né? Ela consegue, ela é a mãe de família que sustenta os filhos, ou ela é provedora junto ao homem. Hoje é isso que acontece. Então, a mulher, ela tem esse potencial de colaborar com a família e, com certeza, vai colaborar muito na vida política. E eu quero deixar aqui, então, um abraço para os meus colegas do Podemos, os homens, mas, em especial, gostaria de citar as minhas colegas, a Camila Lima, a Ana Paula Machado, a Mari Meire da Silva, eu, Aline Mota. Nós estamos pleiteando entrar na Câmara de Vereadores para fazer a diferença como mulher, como mãe, como esposa, para quem é casada, né? Como mulher da sociedade. E agradeço ao Jornal IBA, então, por essa oportunidade de falar sobre a mulher na política. Obrigada. E agora, para finalizar, então, a Claudete. Então, primeiro, a gente sabe que o maior número de eleitores são as mulheres. Então, assim como nós aqui, a mulher que está nos assistindo, ela também tem um olhar sensível e mais amplo da sociedade. Ela, acredito que uma mulher, ela tem um pouco mais de um lado humano, né? Me fugiu a palavra, pode colocar um lado mais humano nas políticas. E, como comentou aqui a minha colega, acaba beneficiando a sociedade como um todo, né? Não é só para as mulheres. Então, as eleitoras, né, votem em mulheres. Se eu não te represento, a gente tem ótimas candidatas. Lá no meu partido, inclusive, a gente tem, né, nós somos a Leila, eu e a Ana. A gente sempre conversa muito, a gente criou um grupo só nosso lá, dizendo uma de nós tem que entrar, porque a gente vai representar de fato, a gente vai batalhar umas pelas pautas das outras, né, uma pela pauta das outras. Então, eu sou a Clau e eu quero muito que nessa eleição as mulheres votem e escolham mais mulheres também. E, claro, os homens também, né? Não é só as mulheres, a gente não pode excluir os homens, que são aí os nossos super parceiros lá, os meus colegas de partido também. Vamos lá, acho que é isso. Bem, a gente vai encerrando por aqui esse Estúdio BA especial, mais uma vez agradecendo a presença das nossas convidadas neste comecinho de tarde e também destacando aí os nossos parceiros comerciais nesta cobertura eleitoral. Este programa tem o patrocínio de Renovare Obras e Serviços e apoio de
Farmapop, farmácias associadas. Oral Unique, clínica odontológica. Zetanet, serviços de internet e fibra ótica. Elétrica Energicar, confiança e qualidade em cada serviço realizado. Lufiusa Built Concept. Toco Consórcios. Xerimbão, uma experiência surpreendente no mundo dos cafés. Sorri Fácil Implantes. Gráfica Lutz, 97 anos de tradição e excelência em cada impressão. Concerte Mecânica Multimarcas. Oficina de Tintas Montenegro. E é isso, então, a gente agradece a todos vocês que nos acompanharam durante esses 3 dias de entrevistas aqui com representantes das mulheres que pleiteiam, né, por sua chance, sua oportunidade na Câmara de Vereadores. Agradecemos a cada um de vocês que nos acompanhou até aqui. Desejamos uma ótima tarde e a gente se vê qualquer dia desses. Tchau, tchau.